Boa noite a você em todo o Brasil. Bem-vindos a mais uma edição ao vivo do Conexão Repórter, o Inimigo Invisível número 6. Exclusivo. Nas 24 horas em que a região amazônica bateu o recorde no número de sepultamentos desde o início da pandemia, uma reportagem que não se mostrou até agora. Nossas lentes registram a dramática guerra pela vida em Manaus. Sem receber salário há 4 meses, encontrei histórias de profissionais da saúde convivendo com falta de tudo. Remédios, equipamentos de proteção, etc. Eles são obrigados a enfileirar pacientes, todos muito próximos, com a morte à espreita. E o destino trágico nos containers, onde os corpos são mantidos. Uma situação de desespero agravada ainda pelos óbitos e enterros em massa em valas coletivas. Nós vamos revelar agora como e por que a capital brasileira incrustada na Amazônia chegou a esta situação. Acompanhe comigo. Na capital brasileira incrustada na Amazônia, o medo e o desespero são intercalados pela indiferença e a desinformação. Amigo, você não tem medo de se contaminar? Por que você não está usando máscara? Cadê a máscara? Eu comprei da Arama. Não tenho medo de não usar máscara. Por quê? Porque eu não tenho medo. Mas você não acha errado? Não acho errado. Por quê? Porque é uma opinião minha. Como é que você vê a situação da pandemia aqui em Manaus? Como é que eu vejo? Uma calamidade, tá? Uma calamidade, né? Olha aí, ó. Olha a realidade aí. Tá vendo? Eu brinco, não tô aí. Essa é a situação, infelizmente. Enquanto milhares de pessoas continuam se aglomerando nas ruas, grande parte sem uso de máscaras ou obediência do isolamento social, ignorando o perigo da contaminação, a imagem de dezenas e dezenas de corpos enterrados sem cerimônia em valas coletivas se tornou símbolo do final trágico de brasileiros dessa região, reduzidos a simples números da pandemia. Nós estamos enterrando o nosso pai hoje como indigente, porque o nosso pai não tem nada dessa doença. E eles estão fazendo isso aqui, entendeu? Para colocar, para dizer que é com isso, com aquilo, não tem nada, porque eles não fazem exame nenhum. Por eles, Manaus é hoje, proporcionalmente, a cidade brasileira mais atingida pela Covid-19. Este é o Parque do Tarumã, o maior cemitério público de Manaus. E esta é a vala coletiva onde têm sido sepultadas as vítimas fatais com suspeita de Covid-19. Ali no fundo é o lugar para as pessoas que tiveram a contaminação de coronavírus confirmada. Só na semana passada foram 836 enterros. A média atual de enterros é de 120 por dia, 4 vezes mais do que no começo do ano, em janeiro. Mas histórias inquietantes ressuscitam a toda hora desses mesmos números. Para você, a vida do seu pai poderia ter sido salva? Sim, se ele tivesse tido atendimento e ido direto para a UTI. Pessoa morrendo e o hospital que o governo alugou não quer atender. Gente, não tem condição, né? Tem que atender, gente. Isso aqui não é o que o governo alugou de milhões. Mas era um caso de emergência. Era um caso de emergência. E sua mãe tinha que ter sido atendida naquele instante. Naquele instante. Uma questão de salvar a vida dela. Sim. Ajuda aqui, carregar. Ajuda. É a sala da reanimação. Por favor. Vai escorregar do meu braço. Os relatos escrevem situações em que corpos e vítimas de coronavírus chegam a ser trocados nos hospitais públicos abarrotados. Estamos chegando nesse momento no lugar mais triste, acho que podemos até usar a palavra sombrio, de um hospital em uma situação crítica. Para aqui são trazidos os corpos das vítimas do Covid-19. É uma imagem de um simbolismo intenso. No cemitério, famílias mostram revolta ao afirmar que seus entes queridos morreram por causa de outras enfermidades, mas acabaram direcionados às covas coletivas da Covid-19 para atender possíveis orientações de que as estatísticas da pandemia apresentem números ainda maiores. Deu 2 paradas nela aí. Aí o que aconteceu? Botaram aí, olha. Suspeita, ainda botaram interrogação. Eu disse, E para a senhora essa informação não está certa? Venha cá.
Que fique aí. A senhora não concorda com essa declaração? Concordo, minha filha não tinha tosse, não tinha febre, não tinha nada. E colocar no Covid mesmo assim? Aqui. Tá bom. Aqui. Algumas histórias podem ser confirmadas, outras não. Nossa história começa na noite de quinta, 23 de abril. É quando embarcamos em Guarulhos, São Paulo. O cenário é o de um aeroporto vazio, quase fantasma. Dentro do avião, a situação é a mesma. A imagem das viagens em tempo de pandemia. 4 horas de voo. E então avistamos as luzes da metrópole, cercada pela floresta tropical. É começo de madrugada na Amazônia. Lembre-se de abrir com cuidado os compartimentos superiores. As bagagens podem ter se movimentado durante o voo. No desembarque, os cuidados são visíveis, com orientações e regras. Aqui é o aplicativo do SAS que tem que baixar, tá ok? Tanto o senhor quanto a sua família. Do lado de fora, começa a selva. Um repórter diante de uma realidade chocante. A guerra que se trava aqui é visceralmente representada pelo que documentamos nesse lugar. Sinal verde para nosso acesso a um cenário brutal. 28 de agosto é o nome do hospital público que virou o exemplo máximo da sobrecarga, da exaustão e do esgotamento do sistema de saúde em tempos de Covid-19. Para essa missão de mostrar fielmente o que acontece aqui dentro, nos preparamos com rigor, paramentação e uma série de cuidados. Estou nesse momento terminando a minha paramentação para entrar em um dos hospitais de situação mais crítica aqui em Manaus, o Hospital 28 de Agosto. Estamos prontos para uma viagem sem retoques a um mundo angustiante. Sala Rosa, esta é a primeira parada e não poderíamos começar por um lugar mais tenso. Estamos nos aproximando do setor mais sensível do hospital. Área restrita, Sala Rosa, clínica cirúrgica de observação. Aqui ficam os pacientes que chegam ao hospital. É a chamada porta de entrada. São pacientes em vários tipos de condição. Aqui nesse setor ficam aqueles com sintomas mais leves. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai chegando ao setor onde estão os pacientes em estado mais grave. Pacientes que estão próximos a serem levados para a UTI. Esse é o setor do hospital onde estão os pacientes em estado mais grave. A gente pode observar que os leitos estão muito próximos um do outro. Existe uma crítica falta de espaço aqui. Essa área foi projetada para ter 36 pacientes, mas já são 41. Portanto, a proximidade dos leitos é inevitável. Quando o paciente fica numa situação muito difícil, ele é levado então para a UTI. Nas últimas semanas, só aqui nesse hospital, morrem de 6 a 10 pessoas. Muitas delas já chegam a esse lugar, a esse centro de atendimento em estado muito grave. E fica muito pouco a ser feito por elas, pelos profissionais da saúde. O nível de contaminação dos profissionais da saúde também é muito alto. Os profissionais da saúde se dedicam o tempo todo aqui. Como é que está o paciente? O Denis, ele foi entubado ontem. Sei. Aqui ele já está entubado? Está entubado, já está com sedação, está com hora de... Ele não vai ser levado para a UTI? A gente aguarda a vaga na UTI. Sei. Eles ficam aqui aguardando vaga para subir para a UTI. Qual a diferença das condições que ele tem aqui das condições que ele terá na UTI? Na UTI ele vai ter uma assistência mais preparada, né, do que nós temos aqui. Aqui é muita correria, um entra e sai de paciente.
na UTI, a assistência dele é bem melhor. Embora tenha um respirador. Sim, nós temos respirador e fazemos o nosso melhor aqui pelo paciente também. Aqui na Sala Rosa são quantos respiradores? Nós estamos com 5 ventiladores aqui. Certo. Seria uma semi-UTI. Porque é uma semi-intensiva. Certo, uma semi-intensiva. Até porque nem sempre tem lugar na UTI. Nem sempre. A UTI é grande, mas está super lotada também. Podemos falar com o senhor? Qual é o seu nome? Moisés. E o que o senhor sentiu? Quais os sintomas? Olha, meu problema é dor de cabeça, febre, vômito, disenteria e a falta de ar no peito. Muito grande, muito grande. O senhor está confiante? Graças a Deus, sim, porque aqui são os bons profissionais. Tá certo. Que deu tudo certo para o senhor, viu? Tudo bem, muito obrigado. A enfermeira Alessandra Santos está à frente do hospital há apenas 3 meses. Mas, na verdade, sente o peso intenso de 3 séculos, pelo clima pesado de uma unidade sem a estrutura que deveria ter para um momento tão difícil. Mas vocês não teriam espaço, por exemplo, para ter um lugar para suspeita e outro para contaminado? Não tem. Não tem? Não. Simples assim? Simples assim. É a realidade. É a realidade. O que tem sido mais crítico aqui? Hoje, estrutura, né, que é falta de leito, né, que a gente precisava ter uma quantidade de leito maior. E profissionais na área da saúde, porque muitos adoeceram. Então, a gente precisa também de RH. E chega numa situação onde não tem mais como receber pacientes? Assim, aqui ainda não chegou nesse ponto, porque a gente sempre Mas dá está um próximo jeito. disso? Está próximo. As histórias se sucedem. Imagens fortes, visível superlotação, falta de quase tudo. Às vezes remédios, quase sempre equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Os EPIs é isso aqui. PNT e o que a gente compra com o nosso salário. É do bolso. Que esses macacões impermeáveis, quem tem condição de comprar, tira do seu próprio bolso. O que você comprou do seu bolso aqui? Isso aqui. Vocês também? Da minha proteção, eu comprei do meu bolso. Isso daqui é o que é disponibilizado, porque a gente está com carga excessiva de trabalho, a gente está com salário atrasado, tá? Tudo atrasado. Então, o que a gente tem para se proteger, a gente tira do nosso bolso. Leitos enfileirados e espremidos. A falta de espaço sufoca. A disputa por um lugar ao sol na fila de atendimento. Quem tem um leito é considerado o rei. E eles são arduamente disputados, dentro e fora. Alessandra, aqui vocês convivem com pessoas sempre muito nervosas, né? Posso só perguntar para ela o que foi? Porque ela quer saber sobre o paciente. Sei. E eles não podem ter acesso. Claro. Aqui no local que não pode ter acompanhante. Claro. Até para... Compreensível. Prevenção deles, né? Claro. É um cuidado que nós Mas nem temos. todo mundo entende. Entende, exatamente. Claro. Uma bomba relógio em forma de reclamações ou lágrimas de inconformismo. Eu tenho ideia de como tá lá em cima. Eles não deixam filmar. Tá caro isso. Lá no Milton eles não atenderam meu pai. Meu pai chegou morrendo lá, eles não atenderam meu pai. A gente teve que vir pra cá. Eles disseram que lá só é transferência, que não tinha leito, não tem nenhum mês que inauguraram aqui. As pessoas estão morrendo lá na porta. Não tem mais estrutura, não tem lugar. Qual é o seu sentimento? De revolta, de não poder fazer nada vendo meu pai morrer aí. Os profissionais se desdobram, fazem o que podem. Grande parte, especialmente os terceirizados, estão sem receber há 4 meses. Aqui é uma média de 40 a 50 profissionais. 40 profissionais, todos sem receber? Todos sem receber. Que explicação tem sido dada para vocês? Nós não temos nenhuma explicação que realmente seja nos convence, né? Que resposta você tem? Nós recebemos a resposta assim, estamos estudando, estamos verificando. Daqui a uma semana, daqui a 2 semanas a gente dá uma resposta. E até ontem mesmo nós não tivemos nenhuma previsão. Nem por isso deixam de trabalhar, deixam de se dedicar. Como é que está o estado do espírito de vocês trabalhando no lugar mais crítico de Manaus? Estado
exausto, psicológico abalado, morte de amigos, né? Carga horária de trabalho exaustiva. As condições de trabalho da gente tá desumano, né? Mas a gente está na luta, a gente está junto, o amor pela assistência, a equipe faz com que a gente continue dando assistência, salvando vidas, e a gente está aqui na luta, porque a gente está na guerra. É uma guerra. É uma guerra. Quem está na assistência sabe que é uma guerra. O vírus é onipresente, pode estar em qualquer lugar, no chão, na parede, na tosse, no suor, uma paranoia interminável. Médicos e enfermeiros constantemente empurrados contra a parede da escassez, do cansaço. Vocês estão próximos do limite de vocês? Estamos. Nós estamos na exaustão. Exaustão. E a exaustão não é do atendimento, é a exaustão de falta de cuidado e de muitas vezes você falar e não conseguir ter eco. Tem hora que dá vontade de desistir? Não, desistir não. A gente se desestimula. Quando eu escolhi essa profissão há 25 anos atrás, eu sabia que eu teria grandes desafios. Deste tamanho, talvez nunca me passou pela cabeça. Mas a gente pensa nos nossos pacientes, nos nossos colegas de trabalho, que não podem ficar só, e na missão que a gente escolheu para a vida. Porém, nada os abate mais do que a perspectiva de ter que fazer o papel de Deus, de decidir quem fica com leito e quem fica sem, quem vai para o semi-intensivo ou quem vai ter acesso às sonhadas instalações da UTI. A diferença entre a vida e a morte. Como decidir isso traz perturbação e o inevitável sono agitado. É difícil dormir à noite? É difícil. Chegar em casa, ver todo esse cenário, né? É difícil de chegar e ver que tudo está acontecendo mesmo, a gente estando aqui todos os dias na batalha, mas a gente não consegue alcançar todo esse objetivo, né? De cuidar das vidas. Porque o vírus vem e ele vem e mata rápido as pessoas, né? E a nossa demanda é muito grande, então é difícil. Na hora de dormir venturamente? Venturamente. Aí é difícil para pegar no sono. Pesadelo? Não um pesadelo, mas pensando no outro dia, como é que vai ser? Se vai ser melhor ou se vai ser pior. Um respirador constantemente representa o limite entre a vida e a morte. E a morte está sempre de espreita. Ó, acabou de parar um paciente. Gente. Você vai querer falar O que aconteceu? Um paciente passa por momentos dramáticos. O que aconteceu ali, diretor? Uma parada. Parada cardíaca? Isso. Essa é uma cena comum num hospital como esse. O paciente acaba de ter uma parada cardíaca. Os profissionais tentam desesperadamente salvar essa pessoa, fazendo uma massagem diretamente. É um cenário de muita tensão, de muito esforço, de luta pela vida. São pessoas que se dedicam o tempo todo para salvar vidas e convivem com esse tipo de situação o tempo todo. A gente sente na pele o que está acontecendo, a tensão que eles estão vivendo aqui. Vocês têm que conviver com isso. Sim, o tempo todo. Infelizmente é a realidade. Não tem jeito. Morte. O coronavírus vence mais uma vez. Como é que vocês convivem com tantas mortes? É o que eu digo para eles, os acompanhantes. É um dia após o outro. Hoje eu tô de um jeito, aí você vai para casa, no dia seguinte você... É um dia após o outro, é a única forma de conviver. É tipo aquela coisa do Alcoólicos Anônimos, é isso. Hoje eu consegui vencer. Aí no dia seguinte você vê se você vai conseguir também. E é assim que a gente passa o boletim para os pacientes, e é assim que a gente convive em casa. Quando as pessoas, por que você vai? Por que tem que ir? Por que você não para? Aí é isso, é um dia após o outro. Não tem outra explicação. Se eu pudesse, eu dava na senhora um grande abraço. Mas sinta-se abraçada.
Os casos e cura fornecem a renovação da energia e fazem tudo ter algum sentido. Você achava que ia conseguir chegar até esse dia aqui, o dia da alta? Não. É? É muita emoção, né? Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil foi quando me encontraram no meu apartamento desmaiado. Como é que você estava? Estava jogado, me encontraram e ali eu já tinha perdido a esperança de sobreviver. Chegou a hora da Nilson. Difícil de escrever, né? O que significa para você estar segurando essa alta aí? A vitória de Deus. Essa imagem, eu acho que faz com que vocês renovem as energias. Sim. É o que nos motiva a estar lutando. No momento, Dani Nilson está recebendo alta, recebe os aplausos. Mesmo numa zona de guerra como essa, existem momentos assim. Momentos em que a pessoa retoma a vida. Poucos metros separam Dani Nilson da rua aqui em Manaus. Finalmente, um retorno à vida para o Dani Nilson. Tchau, boa sorte. Tchau. Chove muito lá fora, enquanto os pacientes chegam, alguns poucos conseguem sair, se recuperar. A vida segue repleta de simbologia, repleta de significados que as pessoas nem imaginavam. Dani Nilson voltando para a vida. Um paciente vai deixando o hospital, vai deixando o que muitos consideram um inferno. Eu acabei de dar notícia que a mãe dela está muito grave. Ela demorou para vir para 8 dias. Quando a gente outro dia ela estava com 8 dias. Outros, a salvação. O que o senhor sente? Falta de ar. Bastante falta de ar. Sério. Falta de ar e uma dor no corpo. Parece que é uma surra de cabo de vassoura. Febre? Febre. Muita dificuldade para respirar? Sim. E foi piorando? Foi piorando. Até chegar aqui e ser alimentado com oxigênio. Foi que saiu da crise. O senhor está confiante? Sim. Enquanto isso, outro paciente não tem a mesma sorte. Temos uma situação que... Essa é uma imagem difícil, chocante, mas é a realidade, não é que o paciente já acaba de falecer, já com o corpo totalmente envolto pelo plástico. E a gente procura sempre demonstrar que essas pessoas que morrem não são apenas números. Todas as pessoas têm uma família, tem uma história, uma trajetória que terminou dessa forma. Isso tem que trazer para todos nós um ensinamento. Eles não podem ser apenas números. Temos que lutar contra isso. Uma pandemia como esta não se trata de números, se trata de seres humanos, com famílias, com histórias, com biografias. Isso sempre precisa estar sendo lembrado. Morte. Uma palavra muito escutada por aqui. Nós acabamos de ter um óbito aqui na nossa UTI e temos uma situação que, para nós, enquanto profissional de terapia intensiva, é uma situação que nos deixa comovidos. Nós temos compaixão porque o familiar não está presente, não pode, nesse momento, estar se despedindo do seu ente querido. E, enquanto profissional de saúde, isso para nós é uma situação assim, indiscutível. Lamentável que a gente esteja vivendo esse caos, que bom seria se nós pudéssemos devolver para as famílias todas as pessoas que por aqui passam. É difícil falar porque a gente lida com diferentes casos, né? Mas é triste para nós. Quantos anos tinha você? 62 anos. 62 anos. Da família? A família já foi comunicada.
o som dos aparelhos médicos. Tudo bom? Do lado de fora, a morte tem contornos da impessoalidade acachapante. O nome provoca calafrios até nos funcionários mais experientes. Containers. Estamos chegando nesse momento no lugar mais triste, acho que podemos até usar a palavra sombrio, de um hospital em uma situação crítica como esse. Os containers, que simbolizam as mortes em grande quantidade. É uma imagem de um simbolismo intenso. As vítimas fatais. Para eles, a guerra foi perdida. Para os que ficam, para a sociedade, fica uma grande reflexão, um grande ensinamento. Por que tinha que ser assim? Muitas dessas perguntas jamais terão resposta. São biografias reduzidas a esta imagem. O que vale uma vida? Nós estamos acondicionando os corpos devido a uma demanda grande que a gente tem de óbito todos os dias. Então, hoje, nós temos poucos aqui, temos 5, tá? Mas nós chegamos a ter já que o máximo que chegou foi 20 corpos. Bom? Estão aí. Como é que a senhora descreve esse lugar, essa situação? É um momento muito triste. Eu nunca pensei na minha vida em me deparar com uma situação como essa. Eu acho que todos nós que estamos aqui no 28 trabalhando, ninguém imaginava de um dia passar por uma situação tão triste e tão dolorida. Daqui é direto para o carro da funerária e enterro. E pensar que nós nem chegamos ainda no pico. No pico. Então, por isso, o governo preferiu essa estratégia de já ter o container aqui, já prevendo o pico, para ninguém ser pego de surpresa. Estamos agora a caminho da UTI. Nesse momento eu vou tirar toda essa vestimenta especial porque a gente está a caminho da UTI. E para ir para a UTI a gente precisa tirar esta roupa para a gente não levar contaminação para a unidade de terapia intensiva. Então a gente vai desparamentar, colocar uma outra vestimenta para então poder ter acesso à UTI do hospital. Todo esse EPI aqui é descartado. Ele tá ligando. Ele tá ligando o motorista dele. E por último, a gente retira as luvas. Meio-dia do dia 25 de abril. Estamos aqui em Manaus, no hospital 28 de agosto. Nesse momento eu estou me filmando com o meu próprio celular, exatamente porque estou me dirigindo nesse instante para a UTI do hospital. E para a UTI do hospital só é permitida a minha entrada. Eu tenho que estar sozinho, por uma questão de segurança, por uma questão daquilo que me foi solicitado. Então, nessa etapa, eu mesmo vou me filmar. Ao meu lado está a Alessandra, que é a diretora do hospital. Estou nesse momento caminhando na fita dos corredores do hospital em direção à UTI, onde estão os pacientes em estado mais grave de toda esta guerra. Esse é o primeiro andar do hospital, exatamente onde fica a UTI, onde eu estou me dirigindo nesse momento. Essa é a entrada da UTI do hospital 28 de agosto. O cenário mais agudo desta guerra, a fronteira final, o fronte da guerra, vida e morte, a linha tênue que aparece a todo instante. Essa é a área mais aguda desta guerra contra a pandemia aqui em Manaus. A UTI do hospital 28 de agosto. Nesse instante, são 36 pacientes, todos em estado grave, muito grave. Onde a guerra contra a vida é mais intensa, mais crítica.
silêncio em termos de conversa, então não se ouve pessoas conversando, mas se ouve sim os equipamentos funcionando. Esse é o som de uma UTI, eu entendo. Esse é o som de uma UTI, eu entendo. De pandemia. Esses são os heróis que salvam vidas todos os dias. São cerca de 50 profissionais, entre médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e aqueles profissionais de odontologia também. Todos eles estão aqui nessa linha de frente, onde tudo é muito difícil, onde eles estão acostumados a conviver tanto com o sucesso como também com a morte. Em média, morrem aqui em Manaus, aqui na UTI, cerca de 4 pessoas. É um número que varia, mas toda morte traz um ensinamento, traz uma grande reflexão, um grande significado. Mas também não há tempo para ficar lamentando muito a morte, nem para comemorar o sucesso, porque uma nova vida tem que ser salva. É assim que esses profissionais vivem. Eles observam, eles ficam muito concentrados nos medicamentos, nos tratamentos que estão sendo feitos, cuidando das pessoas, lutando com muita dificuldade. Entretanto, a estatística é favorável. Mais pacientes se recuperam do que morrem. Isso traz um alento muito grande para os profissionais que trabalham aqui nessa zona de guerra. Emoção. Tudo se repete. Como se proteger dessa dor? Essa imagem aqui do leito vazio tem 2 significados, né? Um alguém que morreu, um alguém que se recuperou. Esse caso morreu. Desabafos. Há quanto tempo vocês não recebem salário, gente? Desde o mês de dezembro. Desde dezembro? Desde dezembro. Como vocês tiram força para continuar trabalhando sem receber salário? A única força, claro, vem de Deus, é a nossa fé, e em respeito aos nossos pacientes. Em respeito à população amazolense, nós continuamos trabalhando, mas nós já estamos com 4 meses agora sem receber nenhum real sequer. Infelizmente, essa é a realidade. Mas nós nunca deixamos de trabalhar nenhum dia. Com a ajuda das nossas famílias, né? Nossos parentes que ajudam até a colocar o combustível para vir trabalhar. Olha, eu posso dizer para vocês, muito obrigado por tanta dedicação. Quantos alunos vocês fazem? Ela é uma situação tão perigosa, tão arriscada, sem receber. Um lado negativo tão grande. Mesmo assim, vocês não deixam de fazer. Queria falar com vocês. É um lugar, né? Parabéns. No momento que a gente se prepara para deixar o UTI do hospital 28 de agosto, muitas reflexões vêm à mente, muitos questionamentos. Um dia de aprendizado e um dia que, quem sabe, possa nos projetar para tempos melhores. Todos os dias, quando você termina o seu turno aqui e volta para casa, o que vem à mente? Missão cumprida, mas ao mesmo tempo muito triste, né? É muito triste a gente ter que ir para casa e pensar nos nossos familiares também, né? Mas Deus é tão bom que a gente está conseguindo vencer essa batalha, né? Tchau. Tchau. Parabéns pelo seu trabalho. Enquanto isso, os enterros continuam e no cemitério as revelações aparecem.
Nós estamos enterrando o nosso pai hoje como indigente, porque o nosso pai não tem nada dessa doença. Nosso pai chegou lá bom, só com um pouco de cansaço. Meu pai se alimentava bem, forte, tudo, nada disso. E agora eles colocaram nosso pai aqui como indigente, que nós não podemos nem ver, nem a família, nem nada, entendeu? Todo aqui, tudo enrolado, entendeu? Como se fosse uma pessoa, entendeu? Que não tivesse família. E eles estão fazendo isso aqui, entendeu? Para colocar, para dizer que é com isso, com aquilo, não tem nada, porque eles não fazem exame nenhum. Aqui no cemitério de Manaus, mais um morto com suspeita de Covid-19 está sendo enterrado e o clima é de comoção e de revolta por parte da família. Minha filha agora aí, olha, com 36 anos, sabe o que aconteceu comigo? A minha filha passando mal, ela faz hemodiálise, ela passou 5 dias sem fazer hemodiálise no 28. Aí ela tinha problema de coração, né? Deu uma parada cardíaca, ela foi pra lá pra UTI, ela reanimaram, ela tudo bem. O problema é... Aí ela ficou, quando foi 4 horas, né? 4 horas da tarde, deu 2 paradas nela aí. Aí o que aconteceu? Botaram aí, olha, suspeita, ainda botaram interrogação. Eu disse... E para a senhora essa informação não está certa? Venha cá e fique aí. A senhora não concorda com essa declaração? Não concordo, minha filha não tinha tosse, não tinha febre, não tinha nada. E colocaram Covid mesmo assim? Tá aqui. Covid, tá aqui. Nas ruas, exemplos seguidos de como o desrespeito ao isolamento social trouxe um custo amargo e sem volta. Milhares continuam agindo como se nada estivesse acontecendo. Eu vejo, por exemplo, aqui uma fila imensa, as pessoas bem próximas umas das outras. Por que o isolamento social não funcionou aqui? Não foi aderido? Não sei de responder essa pergunta. Questionamentos difíceis. Por que Manaus chegou a essa situação? Rapaz, a situação é o seguinte, o pessoal demoraram para acreditar, né, nessa doença, infelizmente. Muita gente até hoje não acredita que essa doença existe. Só vai acreditar quando alguém morrer do lado, um vizinho ou um parente. Infelizmente, aqui na nossa área já morreu alguns aqui. E você vê muita gente sem máscara? Muita gente sem máscara, inclusive aqui na feira, que vocês puderam ver lá. O senhor vê, por exemplo, aí tantas pessoas, o senhor sabe do número de pessoas contaminadas, o número de mortos aqui, e mesmo assim o senhor está sem máscara num lugar com muita gente. Por quê? Eu não tenho medo de não usar máscara. Por quê? Porque eu não tenho medo. Você não acha errado? Não acho errado. Por quê? Porque é uma opinião minha. Certo. Você não vai usar máscara? Não vou usar. Não pretende usar? Não. Vai continuar dessa forma? Sim. Você não tem receio de se contaminar? Não. Ronda também a suspeita constante do superfaturamento, daqueles que podem estar se aproveitando do clima de pandemia para explorar a população. O homem mais visado é o governador do estado. Estou agora frente a frente com o governador. Governador, como vai? Tudo bem, governador? Tudo bom. Esse momento complicado, um momento muito difícil. Com documentos e com muitos questionamentos. Governador, até que ponto está havendo superfaturamento aproveitando-se da Covid-19 aqui no estado do Amazonas? São perguntas muito importantes que serão respondidas daqui a pouco. É uma questão absolutamente vital nesse país. Em várias partes do país existem indícios de que o superfaturamento esteja acontecendo. No estado do Amazonas é um deles. Daqui a pouco, importantes respostas. Daqui a pouco. Estamos de volta com a edição ao vivo do Conexão Repórter, o Inimigo Invisível número 6. Diante de uma série de denúncias graves, envolvendo a compra de respiradores supostamente superfaturados, eu decido procurar o governador do Amazonas, Wilson Lima. Vai ser uma entrevista franca e direta. Afinal, o que ele vai ter a dizer quando confrontado com as mais duras questões? Acompanhe. Estou agora frente a frente com o governador. Governador, como vai? Tudo bem, governador? Tudo bom. Esse momento complicado, um momento muito difícil. Com documentos e com muitos questionamentos. Governador, até que ponto está havendo superfaturamento aproveitando-se da Covid-19 aqui no estado do Amazonas? Tudo que nós estamos fazendo no estado do Amazonas tem sido de forma transparente. Nós montamos, inclusive,
um site, uma aba lá no nosso site da transparência para mostrar todos os gastos que estão sendo feitos. Quanto que o senhor gastou até aqui? Compra do Covid-19. Quanto o senhor gastou até aqui, governador? Eu não tenho esses números aqui de cabeça. Segundo o Tribunal de Contas, o senhor teria gasto 30 milhões e haveria indícios de superfaturamento. Nós gastamos muito mais que isso. Até que ponto o senhor estaria pagando mais do que deveria estar pagando com preços superfaturados? Não existe preços superfaturados. Essa nota aqui é de uma empresa chamada FJAP. Primeira coisa que chama a atenção é que essa empresa é uma loja de vinhos. Por quê, governador? Bom, essa daqui é uma importadora e ela trabalha não só com vinhos, mas ela trabalha sobretudo com importação. E no KNAI dela, que é o descritivo dos produtos que ela pode comprar, ela também trabalha com equipamentos médicos. Essa nota fiscal mostra a compra de respiradores. No endereço da nota, encontramos o que um vizinho descreve como uma loja de vinhos. O que funciona aqui? Uma loja de vinho. Vendem vinhos aqui? Sim. O senhor tem alguma informação de que eles vendessem aqui materiais de medicina? Não. Não? Não, aqui é uma loja de bebidas, vinhos e outras bebidas alcoólicas. E o senhor mora aqui há quanto tempo? Uns 2 anos. Porque aqui está escrito comércio atacadista e embaixo comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico. Mas isso foi colocado recentemente? Foi. O senhor tem certeza disso? Tenho, sim. Sei. Porque aqui se vende vinho. Vendia vinho. Certo. Até que eu saiba. Tá bom. A compra foi feita em 8 de abril com dispensa de licitação e foi questionada pelo Ministério Público de Contas. Foram comprados 24 ventiladores da marca Resmed por R$ 104 mil cada um. O mesmo aparelho é vendido por cerca de 25 mil por revendedores nacionais e do exterior, o que caracteriza um sobrepreço de 316%. Mais 4 aparelhos da marca Philips foram adquiridos na mesma adega por R$ 117.600 cada um, uma diferença de 209,4% do valor de mercado do produto. E eu posso mostrar para você também a cotação de preços que a gente fez na época, de valores que chegavam a 300... Pelos valores normais, o que foi cobrado aqui é 4 vezes maior do que o preço normal. Exato. Ou seja, aí é uma decisão. Isso não é um superfaturamento? É o seguinte, é uma decisão que a gente tem que tomar. Ou você compra esse equipamento desse preço, ou você não vai ter o equipamento. Mas isso não é superfaturamento? O senhor disse que não tinha superfaturamento. Houve um sobrepreço de todos os produtos. Mas 4 vezes mais não é exagerado? Olha só, é exagerado sim. Olha só, um respirador custa, em situações normais, algo em torno de 65 mil reais. Sabe quanto custa hoje um respirador? Você não compra por menos de 200 mil reais. E eu desafio alguém me vender mais barato que isso daqui. Eu desafio. Mas é 4 vezes mais do que o normal? 5 vezes, 6 vezes maior. Veja você, os respiradores agora que custavam 60 mil reais e que agora custam 200 mil reais. Que o senhor teria sido conivente ou talvez omisso? Olha, se fica algum tipo de desconfiança, é de gente que não está acompanhando o que está acontecendo no mundo nesse momento. O senhor não precisou fazer licitação porque a lei permitiu. Sim. Mas essa mesma lei determina que tem que haver pelo menos 3 propostas de preço. O senhor sabe disso, não sabe? Sim. O senhor teve isso? Deixa eu lhe falar. O senhor teve essas 3 propostas? A minha preocupação... Deixa eu ver aqui. Porque teria que ter 3. O senhor tem essas 3 propostas? Não, eu tive mais propostas. Sei. Essa foi a mais barata. 4 vezes mais? Sim, eu tive proposta de 300 mil reais desse respirador, desse mesmo respirador. Esse foi o mais barato que eu consegui encontrar. E eu duvido se alguém consegue encontrar mais barato que esse. Se encontrar mais barato que esse daqui no mercado, eu compro. Aliás, todo mundo está à procura de comprar esses equipamentos. Ali está na nota. O governo do Amazonas pagou R$ 2.900.000 a uma loja de vinhos por 28 ventiladores pulmonares para tratar de infectados pelo novo coronavírus. O valor unitário equivale a até 4 vezes o preço do aparelho, visto em lojas do Brasil e no exterior. E os equipamentos são considerados pelos líderes médicos como inadequados para pacientes de Covid-19. Nesse momento, estamos em contato com Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas. A entrevista vai acontecer via internet pelo fato do médico estar se recuperando de coronavírus. Doutor Mário,
por que o senhor afirma estar convencido de que está havendo prática de superfaturamento na compra de produtos relacionados ao coronavírus por parte do governo do estado? Esses respiradores que foram comprados estranhamente de uma casa de vinho, está lá o valor de R$100 e poucos mil de um respirador que nós sabemos que custa no mercado, quando muito, 15, 20 mil reais, não é isso? Como é que o senhor interpretou a compra desses respiradores? Bom, no mínimo, como foi comprado de uma empresa de vinhos, já causa suspeita, né? No mínimo é uma surpresa uma instituição que comercializa vinho comercializar respirador mecânico, né? Então, só por isso já me dá o direito de desconfiar. E os valores foram aumentados pelo menos 4 ou 5, na verdade 7 vezes mais. Deu R$100 e poucos mil cada respirador, quando na verdade custam de 15 a 20 mil reais. Só que essa compra, segundo o Sindicato dos Médicos, os respiradores comprados, os 28 respiradores, sequer são adequados. Eles não são adequados, segundo o Sindicato dos Médicos. Todos os equipamentos que nós compramos são equipamentos adequados. São CPAPs, né? São respiradores de suporte, não são ventilador mecânico para a situação de Covid, que custariam 15, 20 mil reais quando muito, e eles compraram por mais de 100 mil reais, né? Mas por que o Sindicato dos Médicos se posiciona dessa forma? Esse daqui é um equipamento que vai atender aquele paciente de média complexidade. É um equipamento de transporte, principalmente para os nossos irmãos que estão no interior. Ele é um equipamento que garante a respiração do paciente por 6 horas e isso garante a transferência dele aqui para a capital. O senhor compraria novamente pagando esse preço aqui? Sim. Está aqui, olha, o KNAI da empresa que permite, aqui, olha, a compra, entendeu? De equipamentos médicos, hospitalares, e é uma empresa que faz isso já há muito tempo. E como é que o senhor responde àqueles que o acusam de ter sido conivente com superfaturamento? É só pegar o histórico dessas pessoas e ver quem são. Você acha que é uma questão política? O objetivo delas. Deixa eu lhe falar uma coisa. O que está por trás disso, governador? O meu objetivo aqui é salvar vidas. É aumentar nossa capacidade de atendimento. O senhor vai conseguir esse objetivo? Eu estou trabalhando para isso. E eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir isso. O meu trabalho é esse. Hoje nós estamos numa batalha, é uma guerra, é uma luta pela vida. O governador alega sempre que é apenas um esforço para salvar vidas. Ele é maravilhoso, né? Ele está lutando muito pela vida, mas ele está conseguindo cometer genocídio no meu entendimento. Até que ponto está havendo a farra do Covid-19? O senhor se refere a quê? A gastos? Ao Brasil, a gastos exorbitantes? Bom, eu posso... Ao seu estado? Eu posso responder pelo estado do Amazonas. Aqui está vendo essa farra? Ou tu compra esses equipamentos ou você fica sem. E não tem outra conversa. Até que ponto o governador pode estar sendo vítima da ação daqueles que vendem essas mercadorias, esses produtos, e sabem que há uma procura muito grande? Bom, eu acho que isso pode ser um fato, em algumas situações, né? Mas outras, no mínimo, é uma coisa estranha. Mas o senhor estaria sendo vítima de exploradores, governador? Todo mundo está sendo nesse momento. Por exemplo, tem cargas que estão indo para outros estados em que passa por algum país, o presidente ou o governador diz assim, olha, eu pago o dobro. É a lei de mercado, é a lei da oferta. Hoje está todo mundo procurando, então é um preço que sobe significativamente. Mas não tem nenhum tipo de acordo, por exemplo, debaixo da mesa em relação a isso? Para só comprar? A parte do governo do estado, não. Não existe nada nesse sentido. Deixa eu trazer aqui os documentos. O senhor não ganha comissão, por exemplo? Não, claro que não. Claro que não. Não existe isso. E se tiver alguém no governo praticando qualquer coisa nesse sentido, pode ter certeza que está fora do governo. Doutor Mário Viana, o senhor está convencido de que está havendo um superfaturamento e com a conivência do governador? Acredito que sim. Tudo indica que sim. Governador, o senhor investiu 2.600.000 em um hospital particular. Por que o senhor não investiu essa importância num hospital público? E a pergunta que existe também é que este hospital não estaria tendo os equipamentos necessários e também não teria gente especializada para promover o atendimento à população. Ou seja, que seria um dinheiro mal empregado. O senhor já viu a estrutura do hospital? O que me chegou de informação foi que a estrutura não seria adequada, segundo o Sindicato dos Médicos. Duvido que se consiga encontrar no Brasil uma estrutura daquele tamanho, com capacidade para 400 leitos, deve visitar,
Você está convidado para ir visitar lá o hospital. O senhor considera esses episódios má gestão ou ação criminosa? Má gestão e ação criminosa. De tudo um pouco. Esse é o hospital questionado. Esse é o valor, R$ 866 mil por mês para a locação do Hospital Universitário Newton Lins. Um contrato de 3 meses, totalizando R$ 2.600.000. O senhor acha que foi um bom negócio? O senhor acha que foi um dinheiro bem empregado? Sim, com certeza, para salvar a vida das pessoas. E aí tem muita gente questionando, por quê? Não inaugurou com todos os leitos. Se tivesse um leito pronto, eu ia inaugurar. Porque com um leito, eu posso atender um paciente. A reclamação é de que esse hospital, nesse momento, não consegue atender, né? No momento de tanta demanda. Eu tenho pacientes hoje lá, eu tenho 3 pessoas entubadas e eu tenho mais de 30 pacientes clínicos internados lá. E à medida em que a gente vai recebendo os equipamentos, nós vamos colocando lá os pacientes. Eu convido o senhor, convido também a sua equipe a ir visitar o hospital. O governador decide me levar até o hospital. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Governador, aqui nesse setor já temos pacientes de Covid. Nós temos 59 pacientes nessa unidade hospitalar, que são pacientes que ocupam leitos clínicos, são aqueles pacientes que não têm tanta gravidade. Certo, mas são portadores de Covid-19. Exatamente. Esse hospital é uma referência só para o atendimento de Covid-19. Os pacientes que vêm para cá são aqueles que testaram positivo. E cada quarto desse abriga 3 leitos, dependendo da necessidade. Aqui, olha, tem pacientes aqui também, tem o banheiro, tem toda a estrutura montada de um hospital, né, de um hospital planejado. Então, todos aqui nesse setor são casos leves? Exatamente, são pacientes que estão em leitos clínicos. Certo. A UTI fica em outro setor? Sim. Nesse momento, estamos tendo acesso à UTI do hospital. Quando é que o hospital vai estar funcionando na sua plenitude? A nossa previsão é que em 20 dias nós estejamos com todos os leitos ocupados. Isso significa que quantos pacientes poderão ser atendidos? Até 400 pacientes. Quantos em estado grave? Capacidade para aumentar de acordo com a demanda, né? Se a gente tiver insumos, equipamentos, pessoal. Leitos de UTI aqui, quantos estarão à disposição? A gente tem capacidade de chegar a 450, a gente tem capacidade de transformar tudo em leito de UTI. Mas agora nós vamos funcionar com 40 leitos de UTI. Quando ele estiver funcionando com todos os seus leitos, nós vamos ter aqui 40 leitos de UTI. Os equipamentos já estão funcionando? Qual é a situação? Essa área aqui nós vamos inaugurar, a próxima UTI que nós vamos entregar. Devemos estar entregando agora nos próximos dias. Governador, aqui o senhor investiu R$ 2.600.000 num contrato de 3 meses. Exatamente. Isso se refere ao aluguel dessa unidade que já veio com essa estrutura aqui. Ela está à disposição do Estado por 3 meses. Esse foi o valor do contrato que a gente assinou, de R$ 2,5 milhões por esse período, e que pode ser prorrogado por mais 3, dependendo do surto da pandemia. Para aqueles que questionam o fato do senhor não ter feito esse mesmo investimento no hospital público, como o senhor responde? O que nós estamos fazendo? Ampliando a nossa capacidade no hospital público, mas eu também estou em paralelo abrindo esse daqui. Porque se eu começasse a abrir esse daqui só no momento em que tivesse ampliada toda a capacidade pública que eu tenho nos hospitais, quanto mais tempo eu ia levar para poder abrir e colocar esse hospital em funcionamento? Em 2 semanas, o hospital vai estar totalmente pronto para atender a demanda? Em 2 semanas, nós vamos estar com 400 leitos disponíveis aqui. Para o senhor, foi um dinheiro bem empregado? Com certeza. Todo o recurso que a gente está empregando para salvar a vida das pessoas, para combater o coronavírus, tem tudo sendo feito de forma muito transparente, está disponível no nosso portal da transparência. Eu tenho lá um link específico só para esses gastos e lá está tudo especificado. E por que o senhor escolheu esse hospital especificamente para fazer esse investimento? Essa é uma estrutura que já estava pronta, isso daqui foi construído para ser um hospital. Aqui eu tenho rede de gases, tenho esgoto, tenho esterilização, tenho todo o procedimento, todo o fluxo já montado, toda a estrutura já estava pronta, bastando apenas que nós entrássemos e trouxesse alguns equipamentos, como respiradores, monitores. Com atendimento pelo SUS. Exato.
Olha, aquele senhor lá, ele tá na... Aqui em Manaus, estamos entrando no setor mais crítico, mais nervoso de um hospital em tempos de pandemia do coronavírus, a UTI, onde são tratados os pacientes em estado mais grave. Nesse instante, 4 pacientes estão sendo tratados aqui. Os equipamentos em funcionamento, a ventilação mecânica. Outros pacientes estão aqui. Total de 4. O Dr. Thales Schincariol é o diretor dessa unidade. Doutor, como é que o senhor classifica a situação aqui? Aqui essa área que é a área mais crítica do hospital, é onde os nossos pacientes que necessitam de cuidados intensivos, que merecem todo o cuidado da equipe médica, da equipe da direção do hospital, pela evolução da doença, a evolução muito rápida da doença para a necessidade de suporte ventilatório. Aqui tem algo que deixa a desejar, comparando-se com os padrões mais modernos, internacionais? Não, nós estamos obedecendo todas as normas técnicas para a execução do melhor atendimento ao paciente. E dentro de 2 semanas, o senhor acredita que o hospital vai estar totalmente pronto para atender na sua plenitude? Amanhã eu entrego essa unidade de UTI na sua plenitude, os 16 leitos. E se tudo der certo, daqui 20 dias eu estou com 40 leitos operando aqui nessa unidade. Sem qualquer problema? Sem qualquer problema. O que o senhor tem notado na evolução dos pacientes? Quanto mais precoce o uso da cloroquina, menor a evolução em gravidade e a gente consegue também deshospitalizar o paciente mais precocemente. E essa é a realidade que a gente tem visto aqui no uso da cloroquina. Em que casos isso não tem funcionado? Pacientes que já com comorbidades pré-existentes que não estavam bem tratadas, então pacientes que cronicamente não se cuidam bem, associado a outras doenças pré-existentes e tempo tardio de diagnóstico da doença. A tendência é que esse tratamento que o senhor está fazendo prossiga ou deve haver novos medicamentos? Provavelmente vai prosseguir, até que a pesquisa científica nos traga novos indícios de uso de medicação. Nós estamos aprendendo com a doença junto com a evolução dela. O que o senhor aprendeu? Quanto mais precoce o uso e a prevenção individual é o caminho a todos devem ser seguidos. As instalações, a princípio, impressionam. Governador, se toda a sua estrutura fosse como a deste hospital, o senhor não precisaria de ajuda. Não, essa estrutura nós tivemos que aumentar por conta do coronavírus. Mas é uma exceção? Isso daqui é uma exceção porque a gente não tinha previsto uma pandemia como essa. Mas como é que o senhor descreve a situação nos outros hospitais? Na porta de entrada eu tenho uma situação bem difícil. Eu estou operando nesses hospitais de porta de entrada no limite. Estou operando lá no limite. Mas esse mesmo hospital está sendo alvo de importantes acusações. Pessoa morrendo e o hospital que o governo alugou não quer atender. A imagem é perturbadora. A auxiliar administrativo Paula Ribeiro tenta desesperadamente internar a mãe, Amália, de 53 anos. Não consegue. Gente, não tem condições, tem que atender, gente. Isso aqui não é o que o governo alugou de milhões. Mas era um caso de emergência? Era um caso de emergência. E sua mãe tinha que ter sido atendida naquele instante? Naquele instante. Uma questão de salvar a vida dela? Sim. É um caso preocupante, inquietante, e a gente vai contar essa história completinha daqui a pouco. Agora, eu gostaria só de deixar uma pergunta para o governador. Governador, o senhor foi confrontado com um contrato onde o senhor teria que pagar 4 vezes mais. Por que o senhor não reuniu a imprensa, chamasse todo mundo, chamasse o Corpo de Bombeiro, chamasse as organizações das Nações Unidas e denunciasse? Olha, estou sendo confrontado com um contrato onde vou ter que pagar 4 vezes mais. É o dinheiro público, o dinheiro da população. Eu só não entendi por que o senhor não tomou uma atitude como essa. Daqui a pouco a gente vai contar essa história completa, a história desses 2 episódios neste hospital. Estamos de volta com Conexão Repórter ao vivo. Você vai ver agora 2 episódios preocupantes envolvendo o hospital considerado referência pelo governador do Amazonas para o atendimento da pandemia ao novo coronavírus. Pessoa morrendo e o hospital que o governo alugou não quer atender. A imagem é perturbadora. A auxiliar administrativo Paula Ribeiro tenta desesperadamente internar a mãe, Amália, de 53 anos. Não consegue. Gente, não tem condições, tem que atender, gente. Isso aqui não é o que o governo alugou de milhões.
A mãe de Paula morre na manhã de quarta-feira. O hospital em questão é o Newton Lins, o mesmo cujo aluguel de R$2.900.000 por apenas 3 meses por parte do governo do estado tem sido muito questionado. Paula faz graves acusações. Mas era um caso de emergência? Era um caso de emergência. E sua mãe tinha que ter sido atendida naquele instante? Naquele instante. Uma questão de salvar a vida dela? Sim. E como eu falei para as assistentes sociais lá dentro, que me chamaram, eu falei assim, gente, minha mãe não estava com Covid. Minha mãe infartou na frente do hospital. Se você tivesse atendido no momento que eu cheguei aqui com ela estaria viva. Até porque o laudo que eles me deram, essa declaração, mostra que é causa indeterminada. E eu até perguntei, eu quero um laudo concreto, que diga lá o que aconteceu com a minha mãe. Porque ela não morreu disso. Ela teve um infarto na frente do hospital e vocês demoraram a socorrer. Para você, houve negligência? Houve demais, Roberto Cabrini, houve demais. Porque se não tivesse atendido a minha mãe naquela hora, justamente que eu estava gritando, abrindo a porta, o meu irmão desesperado lá na frente, minha mãe estaria viva hoje comigo, com nós, entendeu? Cuidando da gente. E infelizmente eles fecharam a porta total pra gente. Fecharam. Com que argumentação? Que não iam atender porque era encaminhamento. Tinha que ter uma ambulância. A ambulância tinha que levar minha mãe de um hospital. Como é que você se sente diante de tudo isso? Eu me acho injustiçada, entendeu? Eu me sinto uma pessoa sem poder fazer nada, com mãos atadas, porque eu estou lidando com o hospital. Eu estou lidando com as pessoas acima de mim. Aqui me encontro com Giovana Matos, auxiliar de dentista de 27 anos. Ela tem um registro revelador de imagens da morte de seu próprio pai. Quando é que seu pai começou a apresentar os sintomas? Dia 30 de março. O que ele tinha? Febre, dor de cabeça, falta de ar, tosse. E quando ele foi para o hospital a primeira vez? Dia 6 de abril mesmo. Aqui seu Giovanni, de 53 anos, é posto dentro da ambulância que o leva ao hospital Newton Lins. O que diziam para ele? Falaram que não iam atender porque não tem vaga, porque não tem equipamentos, não tinha ventilador mecânico. E a médica super grossa, todos os funcionários grossos, falaram na frente dele, pode deixar morrer aí, que eu não vou atender. Eles tentam de todo jeito levar Giovanni Reis para dentro do hospital. Não conseguem. Seu Giovanni fica em uma maca, na recepção. 30 minutos e nada é feito. Só então, seu Giovanni é levado para um outro hospital, o Delfim Aziz, por interferência de um médico. A demora e o processo angustiante de um hospital para outro custa caro. Entubado tardiamente, seu Giovanni não resiste e morre às 11h15 da manhã do dia 19 de abril. Giovana não se conforma com a morte do pai. Por causa dessa demora, ele morreu. Ele não podia esperar mais, ele precisava da UTI. Não dá para se conformar? Não. Não tem como. O que você pretende fazer? A gente vai entrar com um processo contra o Estado, porque não é só ele quem está morrendo, é muita gente que está morrendo. Por omissão? Isso, omissão de socorro. O senhor prevê o pico para maio? É o que dizem os nossos especialistas. E o que vai acontecer no Estado? Qual vai ser o cenário? Bom, nós estamos trabalhando para que a gente tenha uma capacidade maior de atendimento e evitar as mortes, atender as pessoas, sobretudo aquelas agravadas de Covid-19. Ao explicar a pandemia e suas vítimas, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, chega às lágrimas. É impossível não emocionar. Se eu estou vendo pessoas que, se fossem atendidas, poderiam viver. Aí, de repente, você vê dois fatos. Um fato, as pessoas, se fossem atendidas, poderiam viver. Muitas não estão sendo atendidas, estão morrendo em casa. Eu vejo que o senhor fica muito emocionado, né? Fico. É vida. Eu tenho 42 anos de vida pública aqui. 42 anos. E cada drama individual que eu já enfrentei na minha vida, ele foi enfrentado do melhor jeito que eu pude fazer. Cada drama individual. Cada drama. Agora é um drama coletivo. Esta é Manaus. E estas são suas histórias de clamor em meio à pandemia. Dor, sofrimento, incredulidade. Lições e reflexões que transcendem até mesmo os limites da imensidão da floresta que a acolhe.
Conexão Repórter sempre ouve o outro lado da história. A gente procurou o governador do estado do Amazonas para saber o que ele poderia falar sobre esses dois casos. Infelizmente, nós não obtivemos respostas. E por conta de todas essas denúncias que acabamos de mostrar, funcionários do Hospital 28 de Agosto saíram às ruas hoje para protestar. Dezenas de enfermeiros e técnicos de enfermagem chegaram a paralisar as atividades pela manhã. Eles fecharam uma das pistas da principal avenida de acesso ao hospital, que é o maior do estado do Amazonas. Eles pedem, além de equipamentos de proteção adequados, a redução na jornada de trabalho. Os profissionais da linha de frente da saúde querem também o pagamento de insalubridade pelo risco de contágio durante a pandemia. A enfermagem está de luto! A enfermagem está de luto! E o Ministério Público do Estado de São Paulo estabeleceu o procedimento de investigação criminal sobre possíveis infrações ao Código Penal no Hospital Municipal do Tatuapé. A decisão ocorre depois de uma investigação jornalística do Conexão Repórter. Promotora Celeste, em relação ao caso do Hospital Municipal do Tatuapé, qual foi o procedimento adotado? Bom, o Ministério Público ele instaurou um procedimento investigatório criminal com base nos indícios da ocorrência de crime veiculados pelo Conexão Repórter e nós já oficiamos o secretário municipal da Saúde, Vigilância Sanitária Epidemiológica, também aos conselhos de Medicina e Enfermagem e ao Instituto de Criminalística e ao ML, todos para que apurem tudo o que está ocorrendo naquele nosocômio desde março de 2020. O que mais chamou sua atenção? O que mais chamou a minha atenção foi a forma como os pacientes estavam alocados dentro do hospital, em aparente descumprimento dos protocolos médicos pertinentes. Você viu hoje na história de Manaus o que a falta de cumprimento no isolamento social pode provocar a uma cidade em tempos de pandemia. A gente sempre falou sobre isso aqui no Conexão Repórter. O não cumprimento de medidas restritivas superdimensiona a contaminação em qualquer cidade. Isso aconteceu em Manaus. E mesmo agora, a maior parte da população manauara demonstra uma certa indiferença em relação à necessidade de se evitar aglomerações. Manaus pede socorro e ao país resta aprender com essa lição. Outro detalhe importante: as principais entidades médicas internacionais alertam que o uso de máscara é uma das principais ferramentas para se evitar a contaminação em massa. Aquela informação que foi divulgada inicialmente no país de que apenas pessoas com sintomas deveriam usar máscaras não corresponde à realidade. O uso de máscaras, eu repito, é fundamental para toda a sociedade, principalmente agora, em um momento como esse, quando o país discute possíveis relaxamentos graduais das medidas restritivas. E assim a gente termina o nosso Conexão Repórter de hoje. Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje.